Amados irmãos, nós vamos refletir uma mensagem que Deus tocou no meu coração. Eu estava lendo o livro de Lucas e no capítulo 17 nós encontramos aquela passagem em que Jesus tinha acabado de curar os 10 leprosos e se deparou com alguns fariseus, havia também discípulos, e os fariseus lhe fizeram umas interrogações a respeito da sua segunda vinda, e ele então respondeu de tal maneira que foi uma verdadeira mensagem, uma pregação. E ele, se dirigindo mais especificamente aos discípulos, ele fez umas afirmações muito importantes. Lá em Lucas 17:32, ele falou sobre a sua próxima vinda, quando ele virá, não mais como advogado, mas como juiz, porque ele vem julgar os vivos e os mortos. Então ele usou uma expressão muito interessante que vai servir de base para as nossas reflexões. Ele disse lá em Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló, porque como foi nos tempos de Noé, que as pessoas viviam aéreas, totalmente divorciadas de Deus, afastadas de Deus, Deus então mandou que ele fizesse aquela arca e ele então começou a pregar a pregação importante do arrependimento. E ele passou nada menos do que 120 anos pregando o arrependimento. Ele disse que as pessoas viviam totalmente separadas de Deus, se casavam, davam-se em casamento, viviam a sua vida, mas totalmente longe de Deus. E as pessoas não ligavam importância, até fizeram de Noé um símbolo de maldade. Eles mangavam de Noé, mas Noé sempre firme, pregando o Evangelho com muito vigor, com muito interesse pelas almas perdidas. E ele disse, olha, como foi nos tempos de Noé, será também identicamente lá em Sodoma e Gomorra, uma cidade totalmente voltada para o isolamento de Deus. As pessoas estavam embrenhadas num estado de pecado tão grande que Deus se incomodou e resolveu destruir. Sodoma era uma cidade que ficava muito próxima de Gomorra, às margens do Rio Jordão, e era uma cidade, na época, uma metrópole, uma cidade grande, principalmente porque ficava à margem do Rio Jordão e era muito próspera, para onde Ló, que era sobrinho de Abraão, resolveu ir quando dele se separou, naquela viagem que ele fez. Nós contamos essa história a semana retrasada, a história de Abraão, história muito bonita. Quando ele se separou, então ele se dirigiu para a cidade de Gomorra, de Sodoma, levando a sua esposa, que a Bíblia não cita o seu nome. E Jesus então disse para os discípulos, lembrai-vos da mulher de Ló. Esta foi a afirmação de Jesus aos seus discípulos como um grito de alerta e que repercute também hoje para a igreja. O fato é que a figura de Cristo está vinculada a 5 fatos marcantes na história da humanidade. A
encarnação, morte, ressurreição, assunção e, por fim, o retorno triunfante de Jesus. Está vivo e muito breve ele virá. Então ele nos disse isto de uma forma especial sobre o que acontecerá nos últimos dias. E faz menção a dois personagens bíblicos da história da redenção no Antigo Testamento, como Noé e Ló. As pessoas totalmente aéreas quanto às coisas espirituais, longe de Deus, comiam, bebiam e se davam em casamento, viviam e celebravam a vida, mas como se Deus não existisse. Hoje vemos que as coisas estão, infelizmente, ainda piores. Porque além de tudo isto, as pessoas ainda zombam, escarnecem de Deus, transgridem deliberadamente a sua lei. Noé foi levantado por Deus para anunciar o juízo. Ele construiu uma arca, mas as pessoas viviam zombando dele. Ele passou 120 anos nessa luta, nessa pregação. As pessoas não lhe ouviam e continuavam seguindo o curso errôneo de suas vidas. Então veio o dilúvio e só escaparam 8 pessoas da família de Noé. Só 8 pessoas se salvaram. Jesus também se reporta a um outro fato de igual importância, que nós acabamos de citar, que ocorreu em face também do comportamento leviano e refratário das pessoas da época, que aconteceu em Sodoma, cidade próxima de Gomorra. Lá as pessoas estavam numa infringência pecaminosa de alto porte, onde vivia Ló com a sua família. E Jesus adverte: lembrem-se da mulher de Ló, pois assim como no dilúvio as pessoas foram chamadas ao juízo de Deus, e se refere à mulher de Ló, ela conhecia a Deus, houvera presenciado a experiência de Abraão, da revelação que ele recebeu e das bênçãos que Jesus dirigiu para ele. Ló, seu esposo, era um homem temente a Deus, um homem de coração puro. Todavia, essa aproximação de Deus não lhe converteu. Eu me refiro à mulher de Ló, de forma que, ao serem mandados que saíssem daquela cidade, sequer olhassem para trás. Essa foi uma recomendação que os anjos enviados por Deus fizeram a Ló e a sua família. A cidade seria destruída por fogo. Todavia, meus irmãos, ela desobedeceu e olhou para trás. Foi transformada de súbito numa estátua de sal. A advertência que Jesus nos faz é de alta significação. Não olhem para trás, mas sigam em frente, altivo, confiantes, dispostos a segui-lo, a seguir a Jesus. A mulher de Ló estava ligada aos bens materiais. Ela vivia naquela cidade numa vida de riqueza. Ló, o seu marido, era um homem rico. Ela estava ligada unicamente não ao amor de Deus, mas ao amor dos bens materiais. Esse era o seu vínculo. E por essa razão ela perdeu o maior bem, que foi a salvação de sua alma, pelos bens passageiros e sem nenhum valor. Em Provérbios 15, nós vamos encontrar uma série de recomendações, de orientações do escritor, quando ele diz: o tolo rejeita o conselho, mas o sábio os observa. Então, meus irmãos, a advertência de Jesus deve ecoar em nossos corações, no coração da igreja, com as palavras do texto: lembrai-vos dos dias de Noé e da mulher de Ló. Jesus quer nos despertar para o senso de vigilância que devemos ter continuamente. Vigiar e orar deve ser
o ideal do crente, é a palavra de ordem. A mulher de Ló vacilou na fé. Como ela, há muita gente na igreja, sem consubstanciar em si a presença do Senhor Jesus em suas vidas. A igreja é seu teatro, ponto de encontro, de amigos, lugar de desfile de modas. Eu me lembro da história de Darwin. Darwin, ele foi criado no evangélico, filho de pastor, mas ele se embrenhou nos estudos científicos e se afastou de Deus, se tornando depois um agnóstico e criou conceitos estapafúrdios, né, totalmente divorciados da Bíblia. E a sua esposa, Emma Darwin, que era uma mulher crente, fervorosa, ela fez uma advertência ao marido. Ela disse, claro e em bom tom, olha, meu marido, quem se desvia de Deus, quando já está no caminho do céu, sofrerá uma queda maior, porque cairá das alturas para as profundezas do inferno. Igreja de Cristo, lembrem-se da mulher de Ló. No caminho da redenção, ela olhou para trás, perdendo a graça e a oportunidade de entrar nos páramos celestiais. Jesus, com essas palavras do texto central, quer nos advertir, nos despertar para o senso de vigilância. É interessante notar que a mulher de Ló conviveu ao lado de pessoas que poderiam lhe ter inspirado a ter uma compreensão do que é viver em obediência a Deus. Ora, ela conviveu nada mais, nada menos do que com Abraão, pai da fé, soube da revelação que Deus lhe fizera, das bênçãos que ele foi agraciado, porque ela o acompanhou junto com seu esposo Ló. Mas isso não serviu de parâmetro para a sua vida. Ela vacilou na fé. Isso tem acontecido com muitas pessoas que, apesar de viverem na convivência da igreja, ainda não firmaram convenientemente a sua fé. A mulher de Ló estava embevecida pelos bens materiais. Ló era um homem rico, vivia no apogeu. E quando teve que se separar dessa mordomia, ela resistiu. Isso é uma questão de escolha. Uns escolhem a riqueza terrena, riqueza fugaz. E qual é o resultado disso? Perdem o maior bem, que é a coroa da vida eterna, o galardão de Deus, a morada da pátria celestial, onde não há dor, nem pranto, só alegria e paz. Se nós analisarmos bem, vamos ver que essa advertência de Jesus é revestida de muita seriedade. Vejamos por quê. A mulher de Ló professava a verdadeira religião, porque o termo religião vem do latim religare, que significa se ligar a Deus. Isto é ela verdadeiramente a religião, porque, de fato, o homem se liga com Deus. Ela foi usada como exemplo para a sua igreja, porque ele se refere à sua segunda vinda e o despreparo da mulher de Ló. Agora veja o verbo que ele usou. Ele usou o verbo lembrar e não fazer, porque ele não disse não faça, mas lembre-se. E o caso, o episódio registrado foi verdadeiramente sui generis, nunca visto na Bíblia. Ele se refere a uma mulher que perdeu a salvação em face de sua desobediência. Essa foi, de fato, uma advertência solene, porque foi feita por Jesus. E ele a usou como motivo de alerta. Lembrai-vos da mulher de Ló. E veja que ele estava falando para seus discípulos, gente importante da igreja. E ele se reportou a um fato que aconteceu há cerca de 2000 anos antes de Cristo, época em que as pessoas não conheciam sequer a Deus. A maioria das pessoas eram pagãs, não haviam como se propagar o evangelho naquela época, não havia meios de comunicação, o conhecimento de Deus era limitado.
a algumas famílias agraciadas, como foi a família de Ló e a de Abraão. A maioria da população do mundo vivia numa perfeita ignorância, entregues à superstição e ao pecado. O povo não conhecia a Deus. A mulher de Ló tinha seu marido que conhecia Deus, o temia e o obedecia. Ela viveu ao seu lado e ao lado de Abraão, que era tio do seu marido. Logo, conhecia Deus, ela presenciou a intimidade de Deus com esses dois homens, o relacionamento deles com Deus, as bênçãos que eles receberam. Portanto, teve esse privilégio. Viu quando Abraão construiu suas tendas entre a cidade de Ai e Betel. Viu quando os anjos vieram advertir seu marido Ló. Mas ela não foi tocada. E o resultado é que morreu sem a graça de Deus. Deus impenitente, de uma forma que ninguém mais morreu. Sua consciência não foi despertada. Os olhos do entendimento nunca lhe foram abertos. Sua vontade nunca foi verdadeiramente voltada para Deus. Suas atenções nunca foram fixadas nas coisas do céu. Ela apenas dava a impressão de que era convertida. Porém, isto era uma capa para agradar seu marido e não um senso de real valor. Ela tinha, portanto, um coração pecaminoso, voltado aos bens materiais do mundo. Era esse o seu estado psicológico e espiritual em que viveu. Irmãos, depois de fazermos essa análise, vemos que a atitude de Deus para com ela se justificou plenamente. Nós, se não tivéssemos conhecido estes detalhes, poderíamos pensar: puxa, ela foi transformada numa estátua de sal só porque olhou para trás? Mas agora nós vimos que não é assim. Deus é justo, misericordioso, cheio de amor por nós. Mas por conhecer o coração da mulher de Ló e todas estas circunstâncias, é que ele a puniu. Este seu exemplo é digno de ser analisado. E é analisado com muita profundidade por nós, que vivemos hoje, já nos últimos tempos. Há, infelizmente, meus irmãos, muita gente no seio da própria igreja vivendo como a mulher de Ló. Portanto, a advertência de Jesus deve pairar sobre as nossas cabeças e servir de alerta. Lembrai-vos da mulher de Ló. Escute bem o que eu vou lhes dizer. Olha, o fato de alguém viver privilégios outorgados por Deus, né? Isso não é motivo para salvar ninguém. Mesmo que você tenha recebido as maiores vantagens espirituais, gozando das mais ricas oportunidades, desfrutando da melhor universidade, ouvindo os melhores sermões, contando com os melhores meios de comunicação. Mas, se você não estiver conectado com Deus e rendido aos seus pés, não será melhor do que a esposa de Ló. É que muitos estão na igreja pelos privilégios que recebem, ou espera receber, são captadores de bênçãos, são adeptos da teologia da prosperidade. Vejam bem, Joabe foi capitão da guarda de Davi. Gease, servo de Eliseu. Demas era companheiro de Judas, que por sua vez era discípulo de Jesus. Mas todos eles morreram em seus pecados, sem a salvação de suas almas, como a mulher de Ló. Apesar do conhecimento, das advertências e das oportunidades que tiveram, as pessoas necessitam não só de privilégios, mas da graça e do Espírito Santo. Nós vivemos agora, efetivamente, um tempo de proximidade da vinda de Cristo, que há de vir a julgar os vivos e os mortos. Isto é uma verdade preponderante. O grito de alerta que nos foi dado por Jesus nesse trecho que nós lemos não deve ser jamais ignorado.
Faça, meu irmão, um exame de consciência. Como está a sua vida hoje? Você está realmente preparado para receber Jesus quando do céu descer com toda a sua gloriosa comitiva, num cavalo branco, como diz o livro de Apocalipse, serafins ao seu lado, tocando as trombetas que anunciam a sua segunda vinda? Possamos nós, meus irmãos, dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque eu sempre me lembrei da mulher de Ló, sem nunca olhar para trás. Pode você, meu irmão, dizer isso? Se autoexame. Vejam a condição em que vocês estão nos dias de hoje. Vocês estão fervorosos na leitura da Bíblia, na oração, jejuando, pedindo perdão a Deus, o adorando com espírito, com alma, né? Os tempos estão próximos e nós precisamos estar alerta. Todo cuidado é pouco, meus irmãos, para que nós possamos ouvir e gozar essa grande maravilha que está à nossa disposição, que é, sem dúvida, o paraíso eterno, o lar celestial reservado para nós, como nos disse Jesus através de João. Ele disse que iria preparar lugar, porque no céu há muitas moradas. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração a Deus. Nesse instante, eu quero orar por cada um de vocês. Meu Pai, nossa majestade augusta que está no céu. A Ti, Senhor, nós somos sempre, Senhor, queremos dizer que estamos sempre dispostos a Te adorar, Senhor, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória, Senhor. E a Ti nós nos prostramos, Te adorando, ó Deus. E queremos, nesse instante, Senhor, pedir que Tu sejas com os Teus servos em toda a face da terra, principalmente nos dias de hoje, Senhor, onde o pranto desceu na terra, Senhor, possivelmente por um propósito Teu, meu Pai, a quem nós aceitamos, ó Deus, todos os Teus desígnios, porque Tu és, Senhor, o dono do mundo. A Ti, Senhor, nós nos curvamos diante da Tua vontade. Mas queremos pedir a Deus que Tu sejas conosco, Pai amado. Tende misericórdia do Teu povo, Senhor. De tal sorte que eles possam, Senhor, nesse momento, suportar essa dor. Há muitos que choram a perda de seus entes queridos, mas nós sabemos, ó Deus, que Tu os chamastes para a glória, porque foi propósito Teu, Senhor. Então, queremos também, desde já, pela fé, pela confiança que temos em Ti, Te agradecer imensamente, ó Deus, o deferimento dessas petições que nós Te fazemos, ó Deus. E Te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus, e vive e reina para todos sempre. Amém.